Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Estamos chegando com uma programação abençoadora, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. Você que nos acompanha pela TV ou pela internet, a gratidão do nosso coração pelo seu prestígio e que Deus abençoe você poderosamente no nome do Senhor Jesus. Hoje, conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já já. De volta com o programa Novo Alvorecer, pastor Adriano e pastor Saulo aqui no estúdio já para nós fazermos o comentário da lição de hoje. Espero que vocês estejam bem. Amém. Amém? Lição de número 7, 12 de novembro de 2017, portanto nesse próximo domingo é o tema que nós estaremos estudando na nossa EBD. O tema é a salvação pela graça, textual de Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Verdade prática, que é o resumo da lição em uma frase: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Aí, alguns textos aqui para nós trabalharmos o assunto de hoje. Romanos capítulo 5, eu recomendo aí a leitura de todo o texto aí para ficar fácil para você, tá certo? Vamos lá então, senhores. O autor começa a introdução da lição dando aqui uma sentença interessante. A lei do Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã. Ele diz mais que os mandamentos contêm preceitos indispensáveis para a vida moral, ética, vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos total. Isso é uma sentença irrevogável, né? A primeira coisa que Deus se preocupou após tirar o povo do Egito, pode ver que no capítulo 19 do livro do Êxodo, Deus conduz eles até o Monte Sinai e lá faz questão, né? O autor fez questão de dizer, 3 meses, 90 dias após a saída do Egito, Deus os levou diante do monte para dar, instituir, na verdade, né? As leis, no sentido de que eles... Para organizar, né? Não teria possibilidade de ser uma nação sem lei. Né? Então, uma das primeiras coisas que Deus fez após tirá-los do Egito foi instituir as leis. E aí você vai ver, né, que ela tinha valor de cunho moral, religioso e ético. Certo. Pastor Saulo, só que aí o autor vai colocar aqui, que aí é o assunto nosso em si, que entretanto a impossibilidade dos seres humanos cumprirem plenamente a lei para se tornarem justos, Deus então outorgou a sua maravilhosa graça. Isso, como o pastor Dentro tem acabado de dizer, a lei ela veio para regulamentar o convívio do próprio ser humano entre si e também abrange o convívio do ser humano com Deus. Só que nós vamos perceber que a lei mostra que é impossível ao homem cumprir todos os seus preceitos, de forma a poder agradar a Deus de forma que precisa. E é por isso que a graça se torna necessária. Tá. Aí o problema então seria a lei ou o ser humano? O ser humano. A própria carne, a própria natureza do homem, né? A lei é um alvo muito alto para que o homem possa alcançar este alvo, justamente devido à fraqueza humana. A lei é perfeita, né? Agora o homem é imperfeito e não consegue cumprir essa perfeição. Certo. E aí nós vamos estar dentro do assunto percebendo, é aí que entra a necessidade da graça, porque a graça exclui a perfeição humana. A graça exige, né, o cumprimento, às vezes pela fé de se crer, mas a perfeição humana a graça não exige. Até porque começou com os 10 mandamentos, né? Lá no Êxodo 19, que é Êxodo 20, né? Aí já no Êxodo 20, que Moisés sobe no monte. Mas essa lei
ela acabou se tornando aí pelo menos 613 preceitos. E com possibilidades ainda de ser mais, porque depois entra a tradição dos anciãos, e aí era impossível alguém cumprir. Não tinha possibilidade. Devido à imperfeição humana. Né? Então vamos lá então. Aí demos uma pincelada e vamos entender a lei e graça. No propósito da lei, de mostrar quão terrível é o pecado. Aí, texto de Romanos 3:20, pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde, a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano pela graça obter a salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei no Antigo Testamento. Eu considero a lei, eu tenho até às vezes falado sobre isso, e é o que está dizendo aqui, que a lei nos traz o conhecimento do pecado. Ou seja, a lei revela... Ela aponta, né? A lei revela o problema do ser humano. O seu problema, a sua doença, ela revela o pecado. Mas seria como se fosse um raio-x que a gente faz para descobrir uma enfermidade. O raio-x revela a doença, a fonte do problema, mas não resolve o problema. A lei, ela revelou o pecado, ela revelou o que o homem precisa de se livrar deste problema que é o pecado, mas ao mesmo tempo ela não conseguiu fazer isto. Era insuficiente. Ela é insuficiente. Por quê? Para se cumprir a lei depende do esforço humano. E pelo homem ser pecador, o homem ser falho, ele não consegue cumprir esses esforços que a própria lei exige da sua pessoa. Então que nós percebemos o quê? Que a lei apenas vai revelar o pecado. Vai revelar o pecado, o problema da humanidade, mas não soluciona. É onde que precisa entrar uma solução que nós vamos ver à frente aí, que é a graça de Deus vai resolver isso. E nós vamos falar também alguma coisa um pouquinho para frente, mas uma outra situação também era causada pela lei. Quando alguém conseguia cumprir algum, né, ou um pouco mais desses preceitos, o ego do cara crescia também. Mas, e não esquecendo que nós, às vezes, nós compreendemos a lei de forma muito negativa. Mas a lei ela foi necessária. Se não fosse, Deus não teria instituído a lei. Como o pastor Adriano disse aqui, 90 dias após Israel saiu do Egito, Deus institui a lei. Durou muitos anos. Muitos anos. Séculos e séculos. A lei, nós a entendemos de forma muito negativa às vezes. Mas a lei, os princípios da lei permanecem. Ainda hoje. Pois ainda aí hoje. seria essa pergunta que eu iria te dizer, que eu iria te fazer. Porque estamos numa nova dispensação, na nossa maneira de entender, estamos na era da graça e tal. A lei, então, não deve mais ser observada? A lei que não deve ser observada salvação, hoje não, né? é sentido de salvação. Sobre o sentido de salvação é a graça em Cristo. Mas a lei, com as suas obrigações éticas, elas permanecem até hoje e fazem parte também do Evangelho. O amar ao próximo, a gente pensa que é algo só focado agora na graça. Mas amar o próximo vem desde a época da lei. Respeitar o próximo. Amar a Deus, isso vem desde a época da lei. O que se foi abolido é no sentido de salvação, da prática de alguma coisa para ser salvo. Isto a lei não conseguiu cumprir. Mas a parte ética, moral da lei permanece até hoje, dentro da graça, dentro do Evangelho, e permanecerá na igreja, a forma de se conviver. O que também não contradiz a graça, né? Tá. Então é mescla de lei e graça. Não. Salvação é graça. Mas a questão ética, moral, alguém dentro da graça, alguém em Cristo... Que passa a ser a prática daquela pessoa que foi Exatamente. alcançada pela graça. Exatamente. Ele continua praticando. A partir daí começa a praticar algo que alguém salvo em Cristo deve praticar. Ok. O autor coloca que a lei nos conduz a Cristo, né, que ela foi uma espécie de um guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. É o que está mais ou menos assim dentro do texto de Gálatas, capítulo 3. Né? Aí Paulo vai dizer com outras palavras, obviamente. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida, de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Esse é o sentido que Paulo vai dizer que a lei nos conduziu até Cristo. Quando o homem percebe que ele não consegue cumprir a lei, ele entende que precisa da graça.
É esse o sentido da lei, conduzir o homem até Cristo. Ele quer cumprir a lei, não consegue, então o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí vai cair nos braços da graça. Né? É o assunto aí do próximo subtópico, que o autor vai colocar que a graça revela que a lei é imperfeita. Aí novamente o texto de Paulo, né, que foi o maior tratado bíblico, né, sobre lei e graça, e na minha opinião, e eu, obviamente não sou eu que inventei essa opinião aí, né, que é Gálatas. Né? Gálatas. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei, e que por isso morremos para a lei. A graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. Foi o que o pastor Saulo disse, né? A lei ela tinha essa finalidade, mas não conseguia resolver o problema. Então, enquanto ela durou, ela foi útil, mas não resolvia. E a lei ela é imperfeita justamente por causa do homem. Porque a lei existe como faça alguma coisa para ser salvo. E quando nós estamos impossíveis de fazer alguma coisa, a lei é imperfeita. A imperfeição da lei está por causa da imperfeição do próprio ser humano, do próprio certo, homem. Né? Tá certo. Nós vamos aí ao primeiro intervalo do programa. Não sai daí. Programa Novo Alvorecer volta já. De volta com o programa Novo Alvorecer para o segundo tópico da nossa lição, com o tema O Favor Imerecido de Deus. E o autor vai falar sobre a superabundância da graça. Ele coloca o seguinte, que não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina, pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus, é o que Paulo diz em Romanos capítulo 5 e versículo 20, pastor Saulo. Exatamente, aí nós vemos essa abundância, né? Como nós falamos aqui já no tópico anterior, a graça revela o pecado e não resolve o problema do pecado. A lei, né? Ou a lei, perdão, a lei. A lei revela o pecado, mas não resolve o problema do pecado. E nós percebemos que a lei, o pecado, melhor dizendo, expandiu e tomou a conta da raça humana. É por isso que a graça superabunda. Porque mesmo que haja tanto pecado, ou o pecador tenha cometido tantos pecados, a graça ainda é superior a ponto de perdoá-lo. Aí está a superabundância da graça. O pecado nunca vai ser maior do que a graça. Ele vai sempre superar e nos dar o perdão do Senhor, o perdão de Deus, por causa da sua graça. Ou seja, não importa o poço espiritual que a pessoa esteja, né, pastor Adriano? O pastor Saulo falou algo interessante aí. A graça ela é superior ao pecado e superior à lei. Olha que interessante. Ou seja, o pecado veio primeiro, aí veio a lei, não conseguiu resolver, veio a graça. Então, ou seja, ela resolveu por completo. E ela abrange a humanidade inteira. E nós já estudamos nas lições passadas. Passado, presente e futuro. Então a graça ela é superior ao pecado e superior à lei. Glória a Deus por isso. Fantástico, né? E superior à imperfeição humana para ser salvo. A graça vem e traz salvação. Ela abarca tudo, né? Abarca tudo. Tudo que nós precisamos para ser salvo, a graça é suficiente para nos salvar. Não importa, né, o tamanho, se podemos dizer assim, do pecado cometido. Né? Ou quem é o pecador que pecou. A graça é suficiente para salvá-lo. É o que Paulo disse. Né? Essa parte aqui, ó, a gente está mais rápido agora por causa dos outros subtópicos. Ó, não há pecador por pior que seja. Ou seja, às vezes nós, na nossa limitação humana, nós queremos colocar algumas barreiras para alguns pecadores, né? Ou para alguns pecados praticados por algumas pessoas, que realmente são, né, às vezes, questão criminal, crimes hediondos, mas a graça de Deus é tão grande que ela alcança essas pessoas também. É porque, na verdade, o pensamento nosso vai de encontro à consequência do que a pessoa praticou. E, às vezes, a gente quer colocar os parâmetros da graça diante dos nossos parâmetros humanos. Né? Nós vamos falar... É lógico que, humanamente falando, não é, o cara cometeu um crime,
diante da lei do país, o cara tem que ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Não, mas eu acho que nós assim, a questão humana é tão complicada, nós somos tão complicados, que não é nem nesse sentido. Todos nós reconhecemos que a pessoa deve pagar mesmo, né? Não, é prisão perpétua, tem país que é pena de morte, né? Mas tem que pagar. Agora, a questão assim é que nós tem hora que, dependendo da situação, que a gente não quer que o cara seja salvo. O problema é perdão. Não é pagar pelo pecado. Aí vem a interrogação. Será que ele também é salvo, mesmo tendo praticado? Aí está, né, o poder gracioso da graça de Deus, grandioso da graça de Deus. Inclusive, não vou falar sobre isso, tem um outro subtópico aqui, que ela escandaliza. Uhum. As pessoas ficam escandalizadas por causa disso aqui. Uhum. Como é que pode, né? Ou seja, o céu, então, dessa maneira aí, será um ambiente de muitas surpresas. Né? Muita surpresa. Sobre fé e graça, a graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra de salvação. A graça, o presente merecido de Deus, a fé, a contrapartida humana à obra de Cristo. Então diria aí que a fé seria a única ação que o homem deve praticar diante disso? Exatamente, apenas acreditar, né? Isso é fé. Aqui nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. A fé é fé, a porta de entrada. Né? E a fé vai se basear em quê? Vai basear-se na graça de Deus em Cristo. Isso aí, mesmo que se diz que a fé é a contrapartida, não há mérito humano. O homem vai entender pela fé que ele tem impossibilidade de ser salvo, ele não tem condição de alcançar a salvação, mas pela fé vai crer que Jesus é suficiente para salvá-lo. Uhum. Né? Então ambas vão trabalhar juntas, vão atuar juntas. A fé do homem e a graça de Deus. É os dois princípios para a salvação, fé e graça. Para nós fecharmos aqui o bloco, a graça não é salvo-conduto para pecar. E aí? Interessante. Este é um assunto que desde quando Paulo vai falar sobre a graça, que vem essa questão. Desde Paulo. E parece que a gente tem a impressão que Paulo vai falar sobre isso exatamente para combater um mau entendimento da graça. Exatamente, né? Aí o autor coloca aqui que, segundo o ensino das Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Pelo contrário, a graça de Deus nos convoca à obediência ao doador da graça, pois quando se ama, fazemos de tudo para agradá-lo. E aí? Exatamente. É as mesmas questões que nós enfrentamos quando se fala da graça, é a mesma questão que Paulo enfrentou, né? Com aqueles que ouviram, aqueles que estão acostumados à prática da lei, aí vir Paulo dizer que é a graça que salva, não há mérito humano, ele falou, então eu vou pecar à vontade para a graça abundar. Enfiar o pé na jaca. Só que Paulo vai dizer que não, já que estamos mortos para o pecado, como vamos viver no pecado? Nós temos 3 reações sobre a graça. Aqueles que vão entender a graça como um canal para ele viver em pecado e vai querer abusar disso. O outro canal é aqueles que vão entender que a graça é um salvo-conduto para pecar e vai resistir à graça, ou aqueles que vão entender que a graça vai nos levar a não pecar contra o doador da graça. E é o que Paulo vai dizer, nós não podemos aproveitar da graça para viver uma vida de pecado, se nós estamos mortos para o pecado. Resumindo essa questão aqui, nós enfrentamos essa dificuldade hoje também. Exatamente. Há pessoas que acham que pelo fato de não haver necessidade do homem, do ser humano, colocar a mão, ele é salvo unicamente pela graça, né? E realmente é, então para que tantos preceitos? Só que Paulo vai falar aos Efésios que a salvação é pela graça, não precisa de obras. Só que Tiago vai falar aqui que estas obras, as pessoas salvas em Cristo, elas praticam boas obras. Então assim, uma não anula a outra. Então, ou seja, a prática das boas obras não é um meio para a salvação, mas são ações consequência de um salvo. Isso aí, quem é salvo pratica boas obras. Tá certo. Nós vamos aí ao último intervalo do nosso programa e voltamos já já. Não saia daí.
De volta com o programa Novo Alvorecer para o último bloco do nosso programa, um assunto palpitante, e deixar aqui vocês, né, continuam falando aí, extrapola até o tempo, mas, né, tomara aí que quem está nos assistindo, os professores da escola dominical, na prática mesmo da aula, se aprofundem no assunto, né, e realmente possam ter condição de falar mais do que o que a gente tem aqui no nosso espaço. Para fecharmos aqui, o escândalo da graça. Né? Isso aqui parece um tema complexo de entender, né? Não é verdade? Seria a graça injusta, pastor Adriano? Foi o que nós dissemos há pouco aqui, né? Quando nós nos deparamos com certas situações, né? E de repente você vê, mas essa pessoa, salvo, depois de praticar isso, né? E é nesse sentido que ela escandaliza. Né? É nesse sentido. Nós vamos ver aqui o Alto Grosso. Se comparada com a humana, a justiça divina é imensamente perdoadora. Então acabou, já respondeu isso aqui. Então não se pode comparar a graça no sentido humano, porque muitas das vezes nós, com as nossas limitações, nós não aceitamos. Mas a graça de Deus, ela é coisa especial de Deus para com as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós temos que entender e saber que há uma diferença, que dentro da graça de Deus há perdão. Isso aí. Ok, vamos lá. A divina graça incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam os seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes. Primeiro, liberdade total para pecar. Aí é o que Paulo vai tratar em Romanos 6. E depois, a impossibilidade de receber tão valioso presente. Qual que é o problema gerado por um e outro aí, pastor? O primeiro, né, já disse tudo, a pessoa entender que a graça é um salvo-conduto, como já foi falado aqui, para a libertinagem. E já que eu não preciso praticar nada para ser salvo, eu posso viver uma vida, né, livre de princípios, né? Livre de princípios. E até pecar para que a graça vai aumentar mais, e não é isso que Paulo está dizendo. Já que ela cobre multidão de pecados. Vou pecar bastante. Eu quero muita graça. Né? E o segundo ponto aí, o segundo extremo, é levar a pessoa a um legalismo. Né? Leva um legalismo por quê? Porque ele vai entender que precisa fazer alguma coisa em troca da salvação. Ele tem que praticar algo para ser salvo. Então a graça, é por isso que a graça é incompreendida. Quando você fala que você não precisa fazer nada para ser salvo, tudo que precisa ser feito já foi feito por Cristo na cruz, nós não compreendemos bem isso, porque nós temos por costume humano pagar por aquilo que nós temos. Aquilo que você vai adquirir, você quer pagar por aquilo. É difícil aceitar um favor, né? É difícil. E principalmente um favor desta magnitude. A salvação eterna, sem ter que fazer nada. E isto, quando nós entendemos, nós vamos entender que para ser salvo não precisamos fazer nada. Agora, após ser salvos, é o que o pastor disse alguns momentos antes, após ser salvo, existem práticas que revelam que eu sou salvo. É a prática, né, da salvação, pôr a salvação em prática, através do processo da santificação. Pastor Saulo, pastor Adilson, eu acho assim, nós estamos no nosso programa, ele é denominacional, né? Nosso programa aqui da Assembleia de Deus. Então, às vezes, as pessoas também não nos compreendem, né? A questão nossa de Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus tem o costume e tal, andar assim, se vestir assim, aquela coisa toda. Né? E às vezes, há pessoas de fora que não entendem, e há pessoas de dentro da igreja também que acham que nós dependemos disso para ser salvo. Né? Então, assim, são dois extremos que, na verdade, eles não condizem com aquilo que nós estamos falando aqui, com a palavra de Deus. Né? Então, quando nós falamos de princípios, né, a Bíblia fala sobre isso. Né? O cristão em si, não que ele dependa daquilo para ser salvo. O que ele precisa, Jesus já fez lá no Calvário. O sacrifício expiatório de Cristo, ele é perfeito. Mas, ou seja, eu como crente em Cristo, como servo do Senhor, como salvo em Jesus, cabe a mim me proceder de uma maneira diferente. Até porque Pedro escrevendo diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. A minha maneira de negociar
é diferente, não que eu negocio diferente para eu ser salvo, não. Não, eu negocio diferente porque sou salvo em Cristo. Ou seja, não dá calote ninguém, isso, não mentir. Isso, entendeu? Né? Por exemplo, vestimenta, por que eu trajo dessa maneira, né? Não que eu tenho que trajar para eu ser salvo, mas eu trajo porque eu estou salvo em Cristo. Né? Então essa é a maneira como nós devemos interpretar a maneira correta. Né? Não é para ser. Não é para ser salvo, ser. é por ser salvo. Isso aqui eu acho que é muito claro. Né? Exatamente. E aí quando parte para o outro extremo, né? Não, eu preciso fazer isso aqui para mim ser salvo. Isso é legalismo. Isso é diminuir o sacrifício de Cristo. Né? E ele é perfeito. Né? Ele é perfeito. Então eu acho que é bem interessante a gente deixar isso aqui bem claro. Isso aí. Para fecharmos aqui então, o último subtópico aí, se deixar presentear pela graça. Esse então deve ser o nosso papel, a nossa atitude diante de tudo isso que nós já falamos aqui, encontrar um ponto de equilíbrio no meio disso tudo aí. Não é o que Jesus vai falar lá em Mateus 6, né? Sobre o sal, sobre a luz, então Mateus 5, né? E tal, né? Encontrar aí um tempero adequado aí para nós vivermos. É um equilíbrio, né? Exatamente, encontrar um ponto de equilíbrio. É humanamente impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. É o que o salmista disse, né? O que darei eu ao Senhor. Ponto pacífico. Isso aqui não tem o que dizer. Não tem como você retribuir. E aí vai a revista completando, complementando. Se fosse possível, já não seria graça. Isso aí já seria merecimento, né? Porque a graça, a própria palavra já diz tudo. Um favor imerecido. Se eu posso fazer alguma coisa para retribuir, então não é um favor imerecido. Eu vou receber apenas um prêmio pelo que eu fiz. Aí já entra o mérito pessoal. Já é mérito pessoal, já não é mais graça. E se é graça, é impossível retribuir. Isso aí. Algo mais a considerar aí, pastor? E aqui eu achei interessante isso aqui. Né? Então, como que para a salvação não tem mérito humano, né? É por isso que é graça. Então, se existe um mérito na nossa salvação, ele é único e exclusivo de nosso Senhor e Salvador somente Jesus. Ele. Isso aí. Todo o mérito é dele. Né? Certíssimo. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe vocês. Sempre um prazer. Sucesso aí na Aqui, pastor Adilson. Deixa eu só mandar um abraço aqui, que eu encontro com as pessoas na rua e eles dizem... é o rei do abraço. Eu encontro com os irmãos, pastor, eu estou indo para a escola dominical e vocês são os meus professores. Estão assistindo lá. Então tá lá. Isso aí. Presbítero irmão Jorge lá em Inhapim, que é o nosso telespectador assíduo, toda terça-feira ele falou que assiste. Presbítero irmão Joaquim também, lá de Inhapim. Agora os irmãos de Santa Rita também estão vendo pelo YouTube. Pelo YouTube tem gente de longe também. Você pega os nomes lá para mandar um abraço aí. Um abraço a todos nós, para todos vocês. Então fica aí para todos que estão nos assistindo. Beleza. Isso aí. Nós vamos fechando por aqui o nosso programa, então. Programa Novo Alvorecer, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Dando aqui a agenda de cultos. Terça, quinta e domingo às 19 horas, domingo às 8 da manhã com a Escola Bíblica Dominical. Esperamos você para participar conosco aqui. Deus abençoe você, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.